Existem 4 tipos de pessoas que sentam à presença dos sábios: os esponjas, os funis, os coadores e as peneiras. As esponjas são aqueles que sugam tudo. Os funis são aqueles que recebem a informação por um lado e solta pelo outro. Os coadores são aqueles que deixam passar o vinho e recolhem os resíduos. E as peneiras são aqueles que extraem a farinha grosseiramente moída e somente recolhem a farinha fina. Na Bíblia vamos encontrar essas pessoas com essas características. A pessoa com a característica da esponja é Pedro, discípulo de Jesus, disposto, zeloso ao extremo, marcado por atitude impulsiva, que acabava ultrapassando os limites e fazendo o que não era para fazer. Por absorver tudo, acabava interpretando equivocadamente, não compreendendo o real ensino de Jesus. Exemplo disso é quando Jesus estava lavando os pés do discípulo. Pedro disse: os meus pés o Senhor não lava. E é como se dissesse que isso é humilhante para o Senhor. Tem certeza que quer fazer isso? E Jesus, porém, responde: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Outro exemplo de Pedro é quando ele diz que estava pronto para morrer por Cristo, para ir para a prisão. Se Pedro morresse e fosse para a prisão, não teria sentido, pois Pedro não poderia salvar ninguém do pecado. Calma, Pedro, você vai passar por tudo isso. E quando chegar a hora, você vai dar testemunho. O problema das pessoas tipo esponja é que ela absorve tudo sem filtrar e acaba interpretando equivocadamente. O segundo tipo de pessoa é o funil. Esse é Judas. Judas passou quase 3 anos ouvindo o mestre, bebendo direto da fonte, aprendendo e vendo os milagres e maravilhas. Parece que isso não adiantou. Fez igual ao funil, colocou em cima e escapava embaixo. Não reteve nada. Morreu sentindo remorso do que tinha feito, pois o mestre não fez nada para que fosse traído. O terceiro tipo de pessoas são os coadores. Este é o jovem rico. Ouvia de Jesus os seus ensinamentos, reconhecia ele como mestre, mas não estava disposto a largar tudo e segui-lo, porque o seu coração estava amarrado com as coisas daqui. Sabia o que era necessário para ter a vida eterna, contudo não estava disposto a abrir mão das coisas terrenas. São os tipos de pessoa que até gosta da palavra, lê a Bíblia com frequência, porém quando são confrontados por ela, se entristece. Como coador, passa tudo por ele, porém fica apenas os resíduos. O quarto e último tipo de pessoa, esta é a peneira, e este é Paulo. O maior apóstolo de Jesus, foi ensinado aos pés de Gamaliel, o grande mestre da época, conhecedor das letras, zeloso da lei. Estava, portanto, com a farinha grossa, até que encontrou Cristo. Agora Paulo parece uma peneira, que vai tirando a farinha fina. Ele começa: eu não me envergonho do evangelho, porque é salvação para o que crê. Aí ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? E fala assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se gloria. Paulo se tornou uma peneira, trouxe luz da revelação da lei, que era Cristo. Que tipo de pessoas somos nós? A esponja que absorve tudo sem avaliar, sem analisar o conteúdo? Ou somos o funil que não retém nada do que foi ensinado? Ou somos os coadores que ouvem e guardam somente os resíduos? Ou somos a peneira que quando estão nos ensinando, estamos avaliando, interpretando e nos aprofundando nos assuntos apresentados? Que nessa vida não sejamos superficial, raso, mas que tenhamos profundidade, fazemos a diferença por onde a gente passar.